O ciclo da degeneração. A gente tem uma síntese, né? A origem são os rituais pagãos, na Grécia e Roma, a adoração ao caos e aos instintos, o mecanismo, que é o processo, sincretismo e a institucionalização por Dom Pedro II, resultando um fruto, que são os dados de saúde e violência, além da degeneração social e espiritual da nação. O que começou como um rito de fertilidade tornou-se então uma política de Estado, com custos mensuráveis em vidas e moralidade. É preciso deixar claro também que essa tonalidade que eu estou trazendo, muitas vezes ela traz uma visão, uma percepção de falso moralismo, né? Evidentemente, pessoal, que o ser humano, tá, ele não é perfeito e nunca foi, né? Então, a gente tem, por exemplo, mesmo se você for na Bíblia, você vai ter Noé, depois que encontra a terra, ele fica bêbado e vai dormir sem roupa, né? Então, isso acaba levando a um problema para um dos filhos dele, Cã. De modo geral, a gente tem essas questões, essas situações. O próprio Salomão teve uma quantidade muito grande de esposas, de mulheres e concubinas. Concubinas eram mulheres que basicamente tinham a finalidade de servir sexualmente um rei ou um homem poderoso no passado, alguém que pudesse bancar. Então, a gente tem depois uma mudança de era, segundo a nossa visão ocidental, cristã ocidental, pelo menos, onde os limites eles são levados a uma compreensão espiritual e metafísica, transcendente mesmo. No sentido de que essas coisas, você não vai mais ser julgado nesse mundo por uma lei moral, por uma lei divina, pela lei mosaica, e sim, você será excluído da eternidade, da vida eterna, se você seguir praticando essas coisas sem passar pelo processo definido como metanoia, que é a mudança de mente, o arrependimento, que Cristo falava: arrependei-vos porque a vós é chegado o reino dos céus, que não vem com aparência visível, mas invisível, pois está dentro de vós. Então, evidentemente que nós vivemos, como disse o apóstolo Paulo, em uma realidade onde a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. A questão é que aqui a gente tem uma festa de celebração da carne, exatamente, né? Então celebra-se a carnalidade ao extremo, assim como nós temos também, e acaba sendo até um tanto quanto democrático do ponto de vista da sociedade atual, nós temos algumas festas espirituais que são celebradas, como o Natal e a Páscoa, dentre outras, né? Então, assim, de certa forma, o nosso estado atual, ele ainda contempla, o nosso estado, a instituição, me refiro, ele ainda contempla os ritos pagãos mais, eu não sei qual seria a palavra mais adequada, mais esdrúxulos, né, como a festa de homenagem ao Dionísio, por exemplo. Tá? Então, assim, longe de mim querer dar uma de moralista aqui, tá? Mas para fazer uma análise desse assunto, não tem como ser diferente, né? A gente precisa analisar os impactos sociais, em termos de saúde e também culturais, obter uma compreensão, um entendimento do que isso representa, não apenas para a nossa sociedade, enquanto que um corpo coletivo de pessoas que tentam viver em conjunto, quanto no âmbito que já entra na parte religiosa, na parte espiritual, o que isso representa na espiritualidade de cada indivíduo. Então são coisas que a gente tem que se questionar. Nem todo mundo vai querer
pensar no segundo lado. E muitos que pensam na parte espiritual, na verdade, já se renderam ao outro lado e querem o caos mesmo que se dane. Né? Então, também tem esse lado, né? Tem esse pessoal. E tudo bem. Na verdade, agora, a conclusão disso, do ponto de vista cristão, é o seguinte: não tem problema, na verdade, porque, segundo a tradição cristã, a gente não está esperando que esse mundo ele vá alcançar a perfeição. Nunca tá, nem está escrito isso, na verdade, né? Muito pelo contrário. A coisa vai para um outro lado mesmo, né? Simplesmente o que cabe ser feito é expor essas questões e alertar, né? Simplesmente. E quem deseja não se render a isso vai continuar lutando contra si mesmo, fazendo de si próprio um campo de batalha, onde o espírito milita contra a carne e, na maioria das vezes, ou em alguns casos, sempre prevalece. Então, que assim seja. Esse é o objetivo mais elevado. Outros não querem fazer isso, e tudo bem também. É seu direito. Aqui não é ainda a manifestação completa, plena do reino celestial. Não, aqui é um local de mistura mesmo entre diferentes intenções, diferentes manifestações dos indivíduos. Né? Então, é natural que haja também esse confronto de ideias e esse atrito, esse choque de experiências e objetivos. Até que vem a quarta-feira de cinzas, o retorno à realidade. A festa acaba, as consequências permanecem. O carnaval ele oferece um alívio momentâneo, mas cobra depois juros altos na saúde, na segurança, no bolso e no espírito da nação. Hoje eu deixei fixado o nosso conteúdo do Metafísica, Mistérios Não Ditos. Ele está presente também dentro da Esfera, o link está na descrição e no comentário fixado. A Esfera contém os 7 cursos principais, dentre eles o Metafísica, Mistérios Não Ditos. Esse conteúdo, essa parte ali que eu falei dos seres, etc., que se manifestam, estão dentro desse conteúdo, que faz parte da Esfera, que está junto com todos esses 7 conteúdos aqui. São 7 cursos, mais a biblioteca, mais os grupos, mais a comunidade fechada, 550 vídeos e aulas, biblioteca milenar, lives semanais da Esfera. Você tem a opção também de adquirir somente o Metafísica Mistérios Não Ditos, se você preferir. Tá? Os links estão na descrição, no comentário fixado. O Metafísica, basicamente, é esse daqui. Tem os módulos, além do e-book, né, Batalha Espiritual, você tem ali os módulos com aulas sobre o sobrenatural, demonologia e ocultismo exposto, Compendium Maleficarum, as proibidonas, o lado oculto da sociedade, mais algumas lives fechadas, tá? Com diversos temas ali que você pode acompanhar.